Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Nesta segunda-feira, iniciando mais uma semana de aulas, vamos começar com língua portuguesa com um textinho chamado Novas Esperanças. Então, abra o livro na página 64 e acompanhe contigo a leitura, tá certo? Olha só, o professor de Educação Física tinha acabado de fixar no quadro de avisos a escalação do time da escola. Eu estava no gol e ia começar jogando. Apesar de previsível, eu era um bom goleiro. O fato me abria uma súbita possibilidade de brilhar diante dos olhos da turma e da bem-amada. Amanhã não passa nada, pensei. O jogo fazia parte de um torneio entre as escolas públicas do bairro, promovido por uma emissora de rádio e valia taça. Além de definir a escalação oficial do time, o animado mestre treinador avisou que as aulas seriam suspensas mais cedo, com a condição de que todos fossem torcer pela equipe da escola. E tem mais, ele disse, o jogo vai ser transmitido ao vivo pela rádio. Nessa hora, as minhas pernas quase tremeram. Que responsabilidade, meu Deus! A turma chegou mais perto. E aí, mané? Vai lá e segura tudo. Já pensou na emoção? Seu nome vai sair na rádio, hein? Então, esse textinho sobre a empolgação de um garoto que vai poder jogar futebol com a transmissão de uma rádio, onde todos vão ver, e também a menina que ele gosta irá assistir. Então, ele está bem preocupado, bem empolgado em dar o seu melhor. Né? Isso abaixo temos o vocabuláriozinho para dizer o significado de algumas palavrinhas que talvez vocês não conheçam ainda. Então vamos conhecer que palavras foram essas. Elas estão destacadas no texto de cor lilás. Então, se você vê a palavra bem amado, significa uma pessoa amada. Se você vê a palavra escalação, nós chamamos a relação dos jogadores que atuarão em um determinado jogo. São os jogadores daquele jogo. Previsível é algo que se pode prever, que é possível saber antes, quando a gente adivinha que alguma coisa vai acontecer. Súbito é inesperado, de repente. Suspenso é interrompido, suspender é interromper. E torneio é um campeonato. Então, com base nesse textinho de hoje, vocês vão responder a atividadezinha da página 65. Porém, até a quinta questão. Onde vocês encontrarem aprendendo um pouco mais, não respondam, ok? Só respondam até a quinta questão sobre o textinho. Capriche! Em ciências, vocês já estudaram sobre os elementos vivos, não é isso? Aqueles que têm um ciclo de vida, que eles nascem, crescem, reproduzem e um dia morrem, não é isso? Hoje vamos aprender sobre os elementos não vivos existentes no nosso planeta, que são aquelas coisas que não nascem, elas não se reproduzem e elas nunca morrem. Você vai poder acompanhar agora com a imagem que elementos são esses. Olha só, o solo e as pedras são elementos não vivos. No solo crescem os vegetais que são utilizados para a nossa alimentação. O mar e a areia são elementos não vivos. A água é fundamental para que haja a vida. O ar e as nuvens também são elementos não vivos, mas é utilizado na nossa respiração, então é muito importante. Então esses elementos não vivos, como te falou, que existem no nosso planeta, eles não têm ciclo de vida, mas são muito importantes para a nossa existência. Nós precisamos da água, nós precisamos do solo para plantar, nós precisamos do ar para respirar. Então, por mais que eles não tenham um ciclo de vida como nós precisamos deles para viver, para sobreviver. Entenderam? Então, hoje também vamos falar de um elemento não vivo existente no nosso país em grande quantidade e que nós precisamos tomar cuidado para que a gente não explore, como a tia sempre fala. Tem que ter cuidado para não explorar o meio ambiente, tem que ter cuidado, tem que acostumar a reciclar os objetos. Então vamos entender que material é esse, um elemento não vivo que existe no nosso planeta em grande quantidade e que nós precisamos sempre preservá-lo, sempre cuidar para que a gente não agrida o meio ambiente. Olha só, muitos dos produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia, alguns deles são os metais, que são retirados do solo em locais que chamamos de minas. Damos o nome de mineração para essa atividade. O Brasil é um importante produtor de minérios que se transformarão em metal.
Porém, a mineração causa muitos impactos na natureza e consome muita energia. Por isso, é muito importante reciclar os metais que consumimos. A reciclagem reaproveita os materiais e evita que eles precisem ser retirados novamente da natureza. Então, como vocês puderam ver, o metal é um elemento não vivo que nós precisamos usar sempre, que está sempre sendo tirado da natureza, mas que é um elemento não vivo. E para que a gente cuide bem da natureza, cuide bem do meio ambiente, é importante que haja a reciclagem. Porque quanto mais a gente está tirando, mais a gente está agredindo. Então, se você começa a reciclar, esse problema começa a ser diminuído. Então, vamos aprender a reciclar, tá certo? Responda a tarefinha da página 248 e 249 sobre os elementos não vivos. Capriche! Em matemática, vamos falar ainda de multiplicação. Está lembrado como é a multiplicação? É o tanto de vezes que um numeral aparece, que uma quantidade aparece. E hoje aqui vai mostrar a vocês uma curiosidadezinha. Vocês sabiam que todo número multiplicado por zero é igual a zero? Pois é. Porque pense comigo. Eu tenho o numeral 5. 5 vezes zero. Eu tenho 5 zero vezes. Então eu tenho 5 nenhuma vez. Se eu não tenho 5 nenhuma vez, é igual a zero. 5 vezes zero, zero. Porque é o 5 zero vezes. Então, todo número multiplicado por zero, seja ele grande como for, será igual a zero. 1000 vezes zero é zero. 500 vezes zero é zero. 5 milhões vezes zero é zero. Certo? Então, não cometa esse erro. Sempre que você vê um número multiplicado por zero, ele é igual a zero. Agora vamos entender como calcular a continha de multiplicação quando ela passa da dezena. Quando ela chega em uma dezena, passa do numeral 9, como é que a gente vai multiplicar? Armando a continha. Olha só. Então, olha o exemplo que nós temos aqui. 13 vezes 3. Olha só. Diferente da adição e subtração, onde nós fazemos um abaixo do outro, né? Isso nós fazemos um abaixo do outro. Mas na multiplicação vai ser diferente. Nós vamos multiplicar os dois numerais aqui de cima por esse aqui, pelo do cantinho, tá certo? Então, olha só. 3 vezes 3, 9. E 1 vezes 3, 3. Percebeu que multiplicou os dois números por um só. Então, é assim que funciona na multiplicação, certo? Embaixo temos também outros exemplos. Eu peço que vocês acompanhem em casa esses outros exemplos. Olha só os exemplos que vocês vão observar em casa. Percebendo que os dois por um só. Os dois por um só, tá bom? Capriche, um grande abraço e até nossa próxima aulinha.